Oi, Bea, tudo bem? Oi, tudo bom? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder ter esse papo para falar dessa mostra incrível, né? Está representando aí o Uhum. horror e o horror feito por mulheres. Então, assim, tá lindíssima a mostra, então parabéns. Ah, obrigada. Eu queria começar falando, assim, algo que me surpreendeu bastante quando eu fui na exibição de um dos filmes, foi que tinha um público que não era um público do terror, era um público ali que não consome terror. E eu queria ver com você se houve uma seleção também para dialogar com esse público, ou se foi algo orgânico. Se foi, foi ótimo. E como é para você também ver esse público comparecendo ali em massa na mostra? Primeiro, oi, Gabi, obrigada por, enfim, estar aqui falando comigo. Na verdade, foi super orgânico, foi super orgânico. Até quando as pessoas perguntam, né, como que foi a questão da seleção, aí eu tenho que voltar, né, e pensar, nossa, como que foi? Pensar como que foi o processo, porque de fato foi muito orgânico. É, o mais importante para mim era não ser omissa em relação a algumas diretoras que vieram no início, né, mas também contemplar as obras que estão sendo feitas agora e que eu acho que vão dar uma boa visão, né, de como esse gênero foi se transformando, né, de como essa produção feminina de fato passou por transformações que que por diversos fatores, né, tanto de enfim, de contextos de época, né, o meio em que ela estava inserida, mas também, enfim, e as produções de hoje já dialogam muito mais com o público contemporâneo, né? Então acho que eu sempre gosto muito de abordar esse tema de uma forma panorâmica, né, de uma forma o mais completa possível. É difícil porque a gente tem muita coisa para abarcar, né? Tem muitos olhares, muitos países diferentes para abarcar. Tem também a ideia que é muito importante para mim, como cinéfila, da oportunidade das pessoas verem tanto alguns filmes que dentro do nicho já são tidos como clássicos, mas também de filmes que ainda não foram vistos e que eu acho que devem ser vistos, né? Que eu acho que precisam ser mais conhecidos. É, Enfim, são muitos fatores para levar em conta e acabou resultando nessa lista, mas é curioso de fato, porque na verdade esses centros, como o CCBB, eles têm alguns públicos que já são cativos, né? Então eles já vão, independente do tema. Né? Então a gente vai ver tanto ali interagindo, né? Tanto pessoas que estão indo para a mostra especificamente porque gostam do tema e querem conhecer mais, querem, né, ter a oportunidade de dialogar com outras pessoas, né, que também já estão inseridas, mas a gente também vai ter algumas pessoas que não conhecem, estão ali descobrindo né? E que Eu é achei legal o também, né? máximo. Eu achei o máximo, porque sempre tem um filme ali que é a porta de entrada para as pessoas consumirem o horror, né? Ainda mais que, enfim, tinham Exato. pessoas que verbalizavam ali, né? Eu não gosto de horror, não assisto horror. Então, assim, quando as pessoas estavam ali, tiveram esse primeiro contato, talvez, achei incrível. Incrível que a mostra também Uhum. serviu para esse propósito. Até serve também para a pessoa ver exatamente que. Porque tem gente que fala exatamente isso, olha, eu não vejo horror, mas eu achei esse filme muito interessante. Né? Então, Sim, justamente para ver que às vezes elas podem se deparar com um tipo de horror que elas não imaginavam que existiam. Às vezes você tem uma noção já engessada, já um certo preconceito, né, do que pode ser o horror, sendo que, na verdade, a gente que gosta de horror sabe que ele pode ser, né, muito, muito amplo, né? muito amplo, exatamente. Falando ainda um pouco da seleção dos filmes. Você mencionou também em um dos debates que eu pude participar sobre Criaturas 3, que é um filme que marcou sua infância, que você acha Uhum. super divertido e que você pensou, né, pensou nele, mas você achou que não fazia sentido incluí-lo porque é uma sequência, então, né, você queria trazer ali as obras, os primeiros filmes de cada obra. Teve algum outro critério além das sequências? Teve algum outro. Você trouxe ali, já falou um pouquinho aqui sobre a seleção, mas teve algum outro critério que você precisou tirar alguns filmes? Algum filme que você ficou com o coração um pouco apertado de Uhum. ter retirado da Uhum. mostra? Um dos critérios que é mais uma exigência que não é minha, mas é um pouco da produção, ou então, né, do próprio CCBB, enfim, a questão da gente priorizar filmes que têm cópias boas,
Porque, assim, eu como eu tenho essa tendência tanto cinéfila quanto um pouco de investigadora, para mim não me importa a condição em que eu vou ver o filme. Ele pode estar podre, mas se for a única cópia, para mim tá ótimo. O importante é ver o filme. Mas não é muito interessante, de repente, para, né, para a instituição que está recebendo, que vai ter um público ali comparecendo, que tenham filmes, de repente, estão numa cópia lastimável, que é, na verdade, é o caso de muitos desses filmes, que não passaram por restauração, enfim. Então, a gente, na verdade, quase teve que abrir mão de um filme que é um japonês, o Organ, justamente porque ele não tinha uma cópia muito boa, mas eu insisti, eu falei, olha, gente, tipo, é um filme raro, é um filme que eu acho que vai agradar os fãs de cinema mais extremo, né? É uma diretora que tem uma história, uma trajetória importante, né? Que ela teve uma participação ali no filme Tetsu, que é um filme super cultuado, então ela participou como fotógrafa, como criadora, enfim, como atriz, né, dentro do filme, e o filme tem um certo culto também lá fora, então, ou seja, tinha vários fatores, assim, para se considerar. Mas, tem também, acho que, enfim, tinha algumas limitações, mas era tudo questão técnica mesmo, sabe, de cópias, acesso a cópias, que acaba sendo um pouco difícil enfim, e um ou outro acaba caindo, assim. Também teve, né, a gente tem ali uma seleção de filmes brasileiros, que eu fiquei muito, muito feliz, até mesmo para o público brasileiro saber né, mais do horror nacional. Você percebe uma diferença na forma que essas diretoras trabalham o gênero? Sim, eu acho que o horror brasileiro, como um todo, acaba sendo bastante autoral, o que quer dizer que os diretores, as diretoras, enfim, eles estão presentes ali desde o início, né, escrevendo os roteiros, participando ativamente ali da produção do filme, em todas as instâncias, né, enfim, eu percebo também, ainda nessa questão da autoria, né? Algumas diretoras que a gente contemplou na mostra, elas vão ter alguns traços muito específicos, é, como, por exemplo, a Juliana Rojas, que vai gostar mais de falar de comédia, mas também tem temas, a questão do musical também é algo que é relevante na cinematografia dela e aparece com uma certa frequência, né? Também questão de maternidade, né? Enfim, já a Gabriela Amaral Almeida já tem uma filmografia bastante variada, mas, mas ela vai ter também, vai inserir alguns temas sociais dentro da filmografia dela, que é algo, uma característica bem típica do nosso horror também, né? Que é por exemplo, no filme O Animal Cordial, né, que ela fez antes, você vai ter uma espécie de um microcosmo ali da sociedade, né, com a figura dos trabalhadores, do patrão, né, e já no filme A Sombra do Pai, ela vai inserir também essas mesmas, também questões semelhantes, através da figura de um operário, né, de um trabalhador da construção civil que, quando se vê viúvo, tem que assumir os cuidados da filha e de como que isso vai impactar na vida daquela família. Né, e de como também ele vai meio que se zumbificando pelo trabalho, né? Então, a questão dos temas sociais é muito importante. Vai aparecer também, por exemplo, no cinema da Anita Rocha da Silveira, né, que ela gosta muito de falar de dinâmicas de grupos entre mulheres, né, e de como, por exemplo, a influência da igreja pode afetar, né, a vida de muitas mulheres. Então, acho que a questão que eu diria que mais me chama a atenção é mesmo esse traço autoral no cinema feito por mulheres aqui no Brasil, de horror. Massa. Sobre os debates, ao meu ver, os debates deles são extremamente importantes para a gente sair ali com uma visão mais ampliada do que a gente acabou de assistir, sai com reflexões muito boas, muito positivas ali dos filmes. Queria também saber um pouquinho como é que foi a escolha das convidadas, que ali tem pesquisadoras, diretoras, críticas, e para você, qual foi a importância ali de ter esses debates né, em alguns filmes ali determinados da mostra? Uhum. Uma das coisas, assim, tipo, uma das diretrizes para mim dessa mostra era exatamente fomentar, né, o pensamento sobre o tema. E isso a gente vai conseguir, imagino, através tanto do catálogo, né, que tem diversos textos que abarcam, enfim, que vão falar sobre todos os filmes à mostra, são críticas, são 28 críticas,
sobre os filmes da mostra e também alguns textos complementares, né, de artigos temáticos, que na verdade aí, ainda já chego no debate, mas falando dos artigos ainda, são questões que eu mesma tinha, né? É tipo, quando eu pensei nos artigos, eu falei, cara, assim, são questões que eu quero ver alguém respondendo, porque eu acho que são coisas que eu imagino que quem estuda esse tema, enfim, são questões que vão eventualmente surgir, né? Então, no catálogo a gente vai ter um texto sobre a questão do olhar feminino, né? Se existe ou não dentro do horror. Vai ter também um texto sobre as diretoras negras, né? Vai ter sobre as diretoras latino-americanas, porque eu acho que é importante ter esses panoramas, né? Porque nem sempre a gente consegue contemplar, né? Ainda mais fazendo um panorama tão amplo dentro da programação, a gente consegue contemplar nessa variedade de olhares, né? Todos esses nomes que eu acho que devem ser comentados. Sim. E vai ter também um artigo sobre os filmes de estupro e vingança feito por mulheres, né? Então também me interessava muito saber quais são as diferenças, se existem Massa. diferenças, quais são os fatores que influenciam. E então, ou seja, partiu daí, né? Mas também os debates, né? Eu acho que é, eu tentei pegar também abarcar, né? Por exemplo, a gente teve um sobre as diretoras negras, mas também vai ter um sobre as diretoras de exploração, porque eu acho que são temas talvez um pouco, por exemplo, no caso da diretora de exploração, é um tema meio espinhoso, é quase que um elefante na sala, assim. Porque essas mulheres estavam ali fazendo cinema nos anos 70 e e muitas vezes a gente não concorda com a visão que elas tinham ali, porque elas estavam imersas naquela indústria. E eu acho que é um tipo de cinema que a gente não pode ignorar, são diretores que a gente não pode ignorar, e eu acho que é muito importante a gente contextualizar, né, enfim, aquele período, né? Mas aí acho que dos debates. Ah, tem uma questão também que eu estou bem ansiosa para fazer, que vai ser justamente em São Paulo, que vai começar a mostra dia 19, né? Agora, aliás, dia 20, quinta-feira. E vai ser um debate sobre a autoria feminina nos filmes Autoria. de horror. É uma questão que me interessa muito e eu vou falar com a Isabel Wittmann, né, que é crítica, justamente por, né, o horror estar inserido nessa configuração de gênero, né, até onde vai a, as regras, né, do gênero e até onde começa a autoria, né. Então são questões que eu queria muito, né, debater. Eu acho que isso que é importante a gente trazer. Legal, legal. Além disso tudo, tem o seu curso ministrado por você de 3 dias, que já, né, já teve em alguns lugares. Quem não fez o curso ainda, o que pode esperar de conteúdo? O que você pode trazer um pouquinho aí para. Então, esse curso, na verdade, ele é uma condensação de um curso que surgiu em 2022, né, que é justamente eu tentar fazer o panorama mais amplo possível, né, de diretoras, assim, tentando entender exatamente, né, como que o gênero, como que essas diretoras vão surgir, em que contexto elas surgem, e as transformações pelo qual, né, o cinema de horror feito por mulheres vai passar, né? Então, acho que o pessoal pode esperar isso, assim, na verdade, como eu falei, eu condensei, né? Então, tô tentando focar mais nas diretoras que estão dentro da mostra, porque eu acho que como são apenas 6 horas de curso, né, dividido em 3 dias, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente vai tentar falar de todo mundo, ou, né? Enfim, é uma profusão né, de informações. E eu percebo isso, que às vezes, mesmo eu condensando, o pessoal fica meio, uau, né? É muita coisa para minha cabeça, né? Então eu tento, é, como eu estou fazendo curso para mostra, nessa ocasião, eu tento condensar, focar mais nas diretoras da mostra, mas sempre, claro, trazendo, né, um ou outro ali que eu considero importante, relevante, que eu não posso deixar de mencionar, né? E acho que é isso. O mais importante é entender como foi essa trajetória e as transformações, né, no decorrer do tempo. Queria fazer um jogo com você, não sei se você topa, onde eu vou te trazer algumas situações e gostaria que você falasse o Nossa, nome de um personagem de um dos filmes que estão na mostra. eu sou péssima com nomes. Eu posso até falar fulana do filme Pode tal, assim, mas ser. eu não sei, geralmente eu não lembro nomes. Quem você chamaria para te ajudar em uma situação de perigo? Eu chamaria a Megan Fox no Jennifer's Body. Enfim, pensei a mais assustadora que eu consegui. E certamente ela.
Se você pudesse entrevistar um personagem, quem seria? Talvez a Correr, do Desejo e Obsessão, não sei, porque é um dos meus filmes favoritos, é uma das personagens que mais me fascina e eu queria entender o que passa naquela cabecinha que diz tão pouco. Qual personagem foi injustiçado e merecia um final diferente do que teve? Uau, foi injustiçado, merecia um final diferente. O Church do Cemitério Maldito, o gatinho, e talvez o Gage também, porque ele é muito fofinho, enfim, a criança. É o gatinho, né? Quais personagens deveriam fazer um crossover? Uau. Ai, eu não sei. Eu não consigo pensar, é muito rápido, meu raciocínio é lento. Vai. Mas, talvez a Maud, do Santa Maud e as moças do Medusa, Legal, provavelmente. seria bom, interessante, gostei. Quem seria a melhor companhia para assistir a um filme da exibição da mostra Mestres do Macabro junto com você? Putz, a Dalva. A Dalva do A Sombra do Pai, porque ela é uma pequena cinéfila e ela via os mesmos filmes que eu via quando era criança, então seria Melhor uma ótima companhia. companhia. Perfeito. Bia, você acha que hoje o cinema de horror feito por mulheres teve algum avanço? Você vê um avanço significativo? E você tem algum nome aí que você acha que as pessoas precisam estar de olho, algum nome promissor? Sim, sim, eu vejo. A gente tem ali, desde o início, assim, desde os anos 80, né, a gente tem tentativas, né, de avanço, como o slasher, o Massacre, né, que foi concebido como uma trilogia feminista, era para ser feminista, mas a gente vê que ele acaba reproduzindo alguns clichês, enfim, ele é um filme que é super interessante, na verdade, justamente por esses paradoxos. É, então a gente vê que desde o início ali, desde muito cedo, já se percebia nessa necessidade de avançar, de mudar algumas perspectivas. Então, inclusive, esse próprio filme ele tem uma refilmagem contemporânea que já vai muito mais de encontro ao olhar, né, contemporâneo. Né, em que justamente muitas coisas vão ser revistas. Então, a gente passa por um período de revisionismo intenso, né, do gênero. E, mas sim, eu acho que hoje em dia a gente vê questões relativas à mulher, mas também a outras fatias da sociedade que geralmente eram ou mal subrepresentadas, né, no cinema de horror, a gente vê essas pessoas tomando as rédeas, né, das narrativas e mostrando maneiras diferentes de se contar essas histórias, né? Então, acho que isso é bem interessante. Eu gosto bastante de ver como o gênero tem se transformado e tem ficado também mais plural. Legal. E você tem algum nome que você acha que está se destacando nesse momento no cinema de horror? Eu acho, pessoalmente, eu gosto muito da Rose Glass, que é a diretora do Santa Maud, que também fez o Love Lies Bleeding, O Amor Sangra, né? Eu gosto muito de como essa personagem da Maud, por exemplo, é uma personagem complexa. Ela não é uma heroína, enfim, ela é meio que uma anti-heroína ou até uma vilã, enfim. Então, isso mostra também como você pode fazer mulheres que não são boas, né, moralmente, não são boas moralmente, mas são muito profundas, são personagens muito complexas e interessantes. E é isso. Muito obrigada. Uhum. Rafa, Eu que obrigada agradeço. também. A Mostra Mestres Macabros está disponível no CCBB das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Se você é fã do terror ou não, não perca. Não deixe de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, a.gabi.santos. Até a próxima!